Oi, Amanda, seja bem-vinda. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um dia de mais uma live que estamos começando. Hoje a gente vai dar continuidade da nossa quarta live, onde vamos falar da quarta família, sobre família aglutinada. Então eu quero desejar para você boas-vindas mais uma vez. E esteja comigo até o final, que você pode aprender muito sobre família. Quem sabe você identificar a sua família, qual é o modelo da família que você nasceu, qual é o modelo da família que você está criando hoje, e a partir disso você começar a procurar possíveis caminhos que vão determinar o futuro da família que você quer. É muito comum nós, na maioria das vezes, reproduzirmos a família de origem, a família que a gente vem. Por quê? Porque nós, a pessoa ser capaz de dar aquilo que tem. E normalmente o que você tem, os aprendizados da família que você veio. Então, se o que está em você é simplesmente o conhecimento que você tem da família que você veio, e se essa família de alguma maneira foi uma família disfuncional, a grande probabilidade de você repetir isso é bem maior, porque nós nos comportamos de duas maneiras, por reprodução ou por a repetição. Ou nós reproduzimos o que aprendemos, ou de alguma maneira nós repudiamos aquele estilo de família, de origem, e criamos outro estilo. Só que na maioria das vezes, ao criar o outro estilo, nós vamos para o oposto e totalmente contrário e acabamos cometendo outros erros. Então, eu quero te convidar a ficar aqui e indo participar comigo, e provavelmente você vai se identificar. E se você não viu as outras lives, eu quero te convidar a você assistir outras lives para tua mente abrir realmente, para você ter um norte, para você saber que tipo de família você está criando, qual é a família que você tem hoje, quais são os padrões desta família. Então, fique comigo e vamos a isso. Hoje, então, como eu estava dizendo, vamos começar pela família aglutinada. E quem é, como é a família aglutinada? A família aglutinada, esta família vive num estilo mais tribal, uma maneira mais tribal, onde as pessoas participam da mesma comunidade e têm pouca individualidade. As pessoas vivem de forma mais em comunidade e pouca individualidade. Independentemente da idade, independentemente de quem for da família, é uma família que ao tempo inteiro está se aglutinando, está se tornando uma só, como se fosse um local onde normalmente tem um estilo mais aproximado, a título de exemplo, são os índios, né? Os índios mais
povo índio que mais mora nas florestas, eles limpam o espaço e fazem daquele espaço a casa dele e todo mundo mora aí junto. Normalmente a família aglutinada tem esse estilo de vida, onde todo mundo se empurra no mesmo lugar. Ah, onde eles normalmente dormem junto, acordam junto, vivem junto, tomam um banho junto, né? Você vê algumas famílias, por exemplo, onde não existe a diferença de roupa do que deve se ficar com que tipo de roupa eu fico na minha casa, na sala da casa. Qual é a roupa mais adequada para ficar numa sala de casa, às vezes até quando os filhos já são adultos, ou mesmo ainda pequenos, a maneira como se fica na casa. Às vezes até os filhos ainda adultos chegam a dormir no quarto dos pais, porque é uma família aglutinada. Fazem tudo junto, nunca tem momento do casal e momento dos filhos. As coisas é sempre junto. Então são pessoas que normalmente fazem tudo em conjunto. E isso tem suas vantagens e desvantagens. Aí eu vou focar muito na desvantagem para você entender qual é a família que você está vindo. Porque, mas ao falar de alguma vantagem, uma das vantagens é que as pessoas se conhecem, acabam sabendo as necessidades de cada um, porque estão sempre juntos, acabam se conhecendo mais. Mas ao mesmo tempo tem mais desvantagem. Ah, por quê? Porque existem, né, normalmente existe dois tipos de unidade de família. A unidade inteligente que respeita a individualidade. Existem dois padrões. O padrão que respeita a individualidade e permite discórdia, e a unidade que sacrifica a individualidade e impede que as pessoas possam pensar por elas mesmas. Onde você tem que pensar igual. Pensar diferente é um crime. Pensar diferente é como se você tivesse a se desfazer da comunidade. Então você tem que se vestir igual, você tem que ser igual, sem mais, sem menos. A tua opinião, ela só é válida quando é igual à de todos. Você não tem uma opinião que vem de você mesmo além daquela que já está estabelecida. Normalmente já existem regras estabelecidas, já se seguem algumas culturas antigas, algum estilo de viver antigo, e é esse estilo que vai conduzir essas famílias. Ai de você se você fugir daquilo que é a regra, daquilo que é a cultura. Outra coisa é que é mais ou menos, né, como não existe essa individualidade, como é que é a mistura? A mistura é mais ou menos quando você, a título de exemplo de novo, quando você pega, por exemplo, uma batata e você amassa, faz um purê de batata, você não consegue comparar se você tiver que pegar batatas de cores diferentes depois de amassar. Você não consegue distinguir qual batata. Se você pegar duas batatas, uma batata francesa e uma batata doce, depois você não consegue diferenciar qual é a doce e qual não é. Justamente porque não existe individualidade. A individualidade nessa família se dissolve. Não existe a possibilidade do diferente. Não existe a possibilidade de você discordar, ainda que em um momento, em alguma coisa simples, porque o tempo inteiro tem que ser igual, porque já existe uma regra que predomina. Não se ouve opiniões de terceiro que fogem daquilo que seja a regra. Sendo assim,
A unidade de cada corpo e cada membro é devidamente respeitada, não é devidamente respeitada. A unidade ou a personalidade de cada pessoa não é devidamente respeitada. As características específicas da pessoa nunca é respeitada. E essa pessoa acaba não desempenhando alguma coisa que ela gostaria, mas sempre vai desempenhar uma função que a comunidade dá para ela. Então, é sempre a colocarem coisas sobre ele, e nunca é a partir do que esse sujeito quer. Essa pessoa, enquanto sujeito, não existe. Enquanto sujeito, ela deixa de existir. Então, essa é uma das características da família aglutinada, onde todo mundo está junto, onde todo mundo está aí, onde todo mundo está misturado, como um purê de batata. Eu acho que o purê de batata fala muito da família aglutinada. Normalmente existe padrões, por exemplo, existe a unidade da torre, onde as pessoas, a construção, até numa construção onde os blocos ou tijolos são colocados, cada um tem sua função. Você vai precisar de um bloco inteiro, vai precisar de um pequeno, e assim cada um, e assim é feita a construção. Mas na família diferente, na família aglutinada, esses princípios básicos não é respeitado. E, portanto, a probabilidade do fracasso é bem grande. A probabilidade de fracassar é bem grande. Normalmente, nesta família, não existe uma linha divisória que define os parâmetros de autoridade exercida pelos pais sobre os filhos. Normalmente não determina o que nós vamos ser, que tipo de autoridade nós vamos ter sobre o filho, sobre os nossos filhos, e que tipo de autoridade nós não vamos exercer. Ou seja, o tipo de autoridade é sempre invasiva, inibe qualquer possibilidade de os filhos desenvolverem e expressar a sua individualidade. Não existe individualidade dentro da família aglutinada. E assim, há algumas características muito típicas que podemos encontrar dentro da família aglutinada são: primeira, possessividade, pais possessivos que não largam os filhos de jeito nenhum, que o tempo inteiro estão com esses filhos. Segundo, pais abusivos. O abuso sobre os filhos é muito claro. Não existe cumplicidade entre eles, porque alguém sempre vai ter que obedecer. E normalmente são os filhos que têm que obedecer os pais, porque eles estão sempre certos. A outra característica é independência de sinônimo independência é sinônimo de infidelidade. Então, todo filho que quiser ser independente sobre alguma coisa, sobre algum pensamento, sobre alguma ideia, ou quando adulto quiser se desfazer daquele estilo de vida, esse filho passa a ser considerado como um infiel ao padrão da família. Porque esses pais são possessivos, e pessoas possessivas normalmente querem que seja sempre junto, sempre grudado e do jeito que eles querem. E outra coisa é que a discórdia é sinônimo de rebelião. Então, toda vez que um filho quiser discordar dos pais, é sinônimo de rebelião. Está se tornar rebelde. Não pode discordar dos pais. Se discordar, se torna rebelde. Solidão normalmente gera suspeita. Por que está sozinho? O que está fazendo sozinho? É para ficar aqui junto. É todo mundo grudado no sofá. Se for para grudar no sofá, é todo mundo grudar no sofá. Se for para todo mundo ficar na cozinha, então todo mundo tem que ficar na cozinha. Aquilo que os pais falam se torna uma lei. Existe também aí um controle mental, um controle psicológico emocional, onde os pais fazem tudo para controlar os filhos emocionalmente, como colocando culpa se eles não fazerem aquilo que os pais requerem deles.
existe um tipo de disciplina que é abusiva, porque esses filhos não estão a seguir os parâmetros estabelecidos, ainda que doentios. ah, então, existe algumas disciplinas abusivas. O outro aspecto, a outra característica é que os pais tratam os filhos como se fossem uma extensão deles. Então, em nenhum momento os pais reconhecem esses filhos como um indivíduo que precisa, em algum momento, andar por ele mesmo, mas que esses filhos têm que estar aí o tempo inteiro com eles. Assim, ah, eu descrevi as características ou cada característica de uma forma breve e agora eu quero esmiuçar ela aos poucos o que elas significam. Por exemplo, a possessividade, ela é invariável. Tem suas raízes na insegurança. Pais inseguros normalmente são possessivos porque acham que os filhos não vão voltar para casa, porque acham que os filhos, se terem outras pessoas, outros amigos, outras decisões que não sejam dos pais, esses filhos algum dia vão deixar os pais. O tempo inteiro eles têm medo de perder esses filhos pensam diferente. Existe uma desconfiança generalizada, o tempo inteiro os pais desconfiados. Então, esses pais, a maneira de ter controle é se tornar possessivo. E que às vezes eles venham com controle emocional dizer que estão a zelar pelos filhos, são zelosos, são cuidadores, mas o que está por detrás disso tudo é uma possibilidade, com uma dose exagerada que acaba a ser asfixiante. Esses filhos se acabam ser asfixiados pela presença dos pais o tempo inteiro. E aí, o abuso, o abuso também, ela se apreita, está intrinsecamente ligado à individualidade. Então, os pais precisam respeitar os filhos, ainda que seus filhos, ainda que eles são os responsáveis dos filhos, mesmo assim, eles precisam respeitar. Então, como eu estava a dizer, que o conceito de respeito está intrinsecamente ligado à individualidade. Respeito, só existe respeito quando respeitamos ou damos o direito da pessoa se expressar dentro da sua individualidade, dentro da sua criatividade, dentro do que ela acha que deve ser. O outro aspecto é que existe uma certa cumplicidade que se vem de uma moral que na verdade acaba sendo imoral, como na família protetora, a cumplicidade deve ser exercida a qualquer custo, ou seja, os filhos não têm espaço para discordar, mas o tempo inteiro eles têm que cumprir essa cumplicidade. Os relacionamentos são mais importantes que os princípios. Então, não importa o princípio, por exemplo, do respeito da individualidade. O que importa é o relacionamento da família. Não importa se o filho precisa, em algum momento, de um espaço para ele de estar só, ou a filha, mas o que importa é que tem que estar junto com a família, com os pais grudados. Por outra, a independência se torna então sinônimo de infidelidade. Então, se esse filho quer ter um espaço em algum momento do dia, em algum momento, um espaço só para ele, um momento só para ele, o que acontece é que, ao agir assim, começa a ser considerado como infiel. A família aglutinada mostra-se muito íntima nos relacionamentos uns com os outros. Ninguém nessa família é apta para se posicionar sozinho. Quando se posiciona sozinho, começa a ser considerado como rebelde. Qualquer atitude independente pode ser interpretada como um ato de infidelidade. Você não tem o direito
de pensar por você mesmo. Se você fazer isso, você está se tornando infiel. Então, tem um relacionamento extremamente íntimo, onde a lealdade é exigida. Ela não é conquistada, mas sim exigida o tempo inteiro. Não é os pais conquistarem, por exemplo, uma lealdade aos filhos, porque os pais são bons, mas é porque eles obrigam isso. A intimidade pode tornar-se abusiva ou invasiva quando ser leal significa não desagradar ou costurar as intenções de alguém, mesmo que essas intenções sejam egoístas e corrompidas. Então, desde o momento que existe uma intimidade que invade o espaço do filho ou da filha, é porque essa intimidade ela é abusiva. Por outra, se esses filhos nem têm espaço, quando eles se sentem que estão sendo abusivos, eles não têm espaço para discordar. Já que eles não têm espaço para discordar, eles não podem nem tirar um tempo para estar só. Eles não têm voz para opinar. Nenhum espaço particular é permitido. O tempo que se tem para si mesmo é o mínimo possível. Quando os pais não percebem que você está tendo um tempo só, os pais desencorajam seus filhos a terem tempo com amigos, porque eles têm que estar com a família, não podem ter amigos. Amigos têm que ser os pais. Um adolescente que se encontra dentro de uma família nesse padrão, a família aglutinada, normalmente fazem com que se sintam constrangidos cada vez mais pelos pais. Porque os adolescentes, eles normalmente querem estar com os amigos, querem gastar as energias entre os amigos, ou por parte eles querem estar só, porque é a fase que eles estão se descobrir. E por isso eles precisam de uma individualidade, ou eles precisam estar com os amigos. Os pais que não permitem os filhos estarem com os amigos, eles estão desrespeitar a capacidade desses filhos a se expressarem enquanto indivíduos. E aí, uma das maneiras dos pais fazer isso é por controle mental, porque às vezes pela razão, ou trazer razão nisso, não tem espaço, então vem o controle mental. Os filhos são tão fortemente ligados aos pais mentalmente que eles sentem que não devem ser livres. Eles não existe espaço para a liberdade, para fazer qualquer coisa de si mesmo, para fazer qualquer coisa que é deles. Eles gastam muito tempo tentando fazer com que os pais querem, e nunca o que eles querem, para poderem se sentir parte da família, para poder agradar os pais. A maneira de agradar os pais é fazer aquilo que os pais querem. Assim, os filhos desistem de sua individualidade à troca de agradar os pais. Filhos que o tempo inteiro são obrigados a agradar os pais. Os filhos sempre se sentem pegos na metade, desistindo da necessidade de se posicionar sozinhos e acabam concordando com os pais. Assim, os pais tratam os filhos como se fossem uma extensão deles. São aqueles pais que não sabem diferenciar aonde começa a liberdade dele, aonde termina, e aonde começa a dos filhos e aonde termina a dos filhos. A maneira como os pais falam dos filhos para as pessoas fora de casa, ou para os amigos, vizinhos, é como se os filhos fossem extensão deles, e não como indivíduos livres, que têm a possibilidade de crescer, de tomar a decisão por eles. A vida familiar parece feliz. Normalmente, os pais passam um ar de felicidade para as pessoas de fora. Eles são um estilo
corporativos, satisfeitos uns para com os outros. É o ar que passa. Entretanto, os pais são muito possessivos com seus filhos. Se satisfazem controlando toda a vida dos filhos. A satisfação dos pais está quando eles estão no controle dos filhos o tempo inteiro, sentindo-se mais forte como família, quando eles têm esse comando de conseguir manter os filhos perto deles. Por exemplo, se esses filhos, se esses pais quiserem falar do como os filhos estão indo na faculdade, eles falam como se fosse eles fazendo, e não como os filhos. As notas dos filhos, eles falam que são as notas da família, e não a dos filhos. Tudo que os filhos fazem, eles falam que a família fez. Nós fizemos, a tal nota foi boa, a nossa família está indo bem. Então nunca é o filho. Isso tira toda a individualidade dos filhos. E os filhos não são tratados então como pessoas independentes, mas como extensão dos pais. Por isso os pais estão sempre tentando viver a vida dos filhos nos lugares deles. Ao invés de deixar os filhos viver a deles e eles também viver a deles, eles estão o tempo inteiro tentando viver a vida dos filhos. Os filhos não são tratados como pessoas independentes, mas como uma extensão dos pais, tomando o lugar dos filhos as decisões que eles deviam tomar. Ao invés dos pais darem espaço para os filhos tomarem suas próprias decisões, os pais é que tomam as decisões por ele, por tudo, o tempo inteiro. Na adolescência, quando os filhos reclamam da sua individualidade, pode acontecer conflitos, muitos conflitos. Quando o filho decide a tomar a sua individualidade, começam os conflitos, uns conflitos grandes. Daí muitos filhos já decidem, já colocam na mente que quando chegar os 18 anos, liberou geral, vou partir dessa casa, não quero saber de nada. Alguns filhos não suportam mais serem tratados como crianças e se rebelam abertamente. São filhos que nem esperam mais completar 18 anos. Querem trabalhar logo, serem independentes para se desfazerem do controle dos pais. E às vezes, dependendo dos pais, aí começam a disciplinar abusivamente. Começam a ter atitudes abusivas. Reclamações, culpa, acusações, frequentemente são usadas como método de controle e disciplina. Tornar os filhos culpados, como se eles é que estivessem errados. Então os filhos alguns acabam ficando mais pela culpa que os pais passam do que a vontade deles de ficar naquele seio da família. Os filhos, então, acabam vivendo o tempo inteiro ansiosos, tentando agradar uns aos outros para serem aceitos. Limite da individualidade não existe. Limite e individualidade não existe. A experiência de vida de cada um não é permitido. A experiência precisa ser do grupo, da família. As experiências são sobrepostas pelas experiências da vida de todos. Então não é a tua experiência, é a nossa experiência. Você vai fazer isso com a gente, nós vamos ter que estar lá. Os filhos se sentem sufocados na maioria das vezes ou sempre. Sentem-se culpados ou amedrontados sem dizer aos outros ou porque querem fazer outras coisas. Não tem espaço para se expressar. Os pais usam a culpa como uma ferramenta para esses filhos, então, e constantemente lembram dos filhos o que eles precisam e devem estar fazendo. Todo tempo, os filhos de lares aglutinados sentem-se como pegos em uma armadilha. O tempo inteiro eles se sentem como pegos. Então eles têm que fazer aquilo que os pais querem. O tempo inteiro eles têm que se esforçar.
e suprimir a vontade deles, negar qualquer pensamento em relação ao pai ou à mãe, negar qualquer pensamento que não envolve o pai ou a mãe, negar qualquer experiência que não envolve o pai ou a mãe. A disciplina vem de formas longas, ligações sobre como fazer o certo. Então os pais sempre estão a falar como fazer o tempo inteiro, nunca dão espaço para esse filho se posicionar. Os filhos podem se tornar tão manipulados pela culpa para que obedeçam. Então esses filhos vivem com culpa o tempo inteiro e carregam isso para a vida adulta, praticando esse mesmo mecanismo com os outros. Então, filhos de famílias aglutinadas, uma das coisas é que eles vivem muito pela culpa. Só que ao mesmo esse é o padrão de relacionamento que eles recebem, é o mesmo padrão de relacionamento que eles vão reproduzir com outras pessoas. O tempo inteiro manipulando o que é que as pessoas fazem. Ou eles se submetendo por pessoas manipuladoras. Ao mesmo tempo que eles não querem estar no relacionamento assim, mas são as pessoas que elas vão atrair, aquelas que eles fazem se submeter a elas. E o que mais pode vir a acontecer então no futuro? Filhos adultos provenientes de famílias aglutinadas têm uma enorme dificuldade de deixar o lar. Filhos adultos provenientes de famílias aglutinadas, eles não conseguem deixar o lar, porque o tempo inteiro são manipulados. Às vezes, eles até chegam a se casar, chegam até parceiros e namorar e se casar. Mas há um conflito muito grande porque os pais o tempo inteiro querem estar ou se envolver dentro do casamento desses filhos. Querem dar pitaco, né, como se fala, querem o tempo inteiro dar opiniões mesmo quando não pedidas, porque os pais ainda querem manter esses filhos no controle. Às vezes eles querem dar empréstimo de dinheiro, às vezes eles o tempo inteiro vão para casa desse filho, ou aqueles pais que fazem os filhos casarem e viver na própria casa deles para manter os filhos próximos. E esses filhos acabam então ter a dificuldade de viver afastado dos pais, porque existe uma culpa. E se eu me afastar, como é que os meus pais vão viver? Como é que será? Como é que será? E isso pode gerar conflito no relacionamento com o parceiro ou a parceira. E podendo muitas das vezes chegar em divórcio, chegar a ter um relacionamento muito conflituoso por causa da família que tem, da família de origem. Eles mantêm a sua firmeza com os filhos, oferecendo empréstimo, conselhos. Os pais questionam toda a decisão do casal. Às vezes culpam a parceira, o parceiro desse casal que está fazendo tudo errado só para manter os filhos no ninho dele. Por isso, podem vir a existir problemas muito grandes se esses filhos não se desfazem. Isso seria interpretado se os filhos, por exemplo, se esses filhos decidirem ouvir mais o parceiro do que os pais, aí se torna um grande problema. Os pais começam a entender que os filhos se tornaram desleais por causa dos seus parceiros. Os filhos adultos precisam de ajuda nessa nova experiência. Normalmente essas pessoas precisam de experiência, o que é prioridade na sua infância familiar. E aí que eu quero te fazer um convite. Se você identificar que existe isso na tua família, procure um profissional. E eu sou um dos profissionais que eu posso te ajudar a isso. A criar princípios claros para a tua família. A criar métodos, a primeiro identificar qual família você veio. E qual família você tem hoje, qual família você quer para o futuro. E criar uma estratégia de você se desfazer de tudo aquilo que causa alguma dor ou reproduções que estão a levar a tua família para o fracasso e se tornar disfuncional. E começar a criar princípios para uma família funcional. É isso que eu tenho para você. Então, desde já, eu te convido, entra comigo no direct, fala comigo pelo direct, manda mensagem no Instagram,
e nós vamos conversar. Vai na minha bio, manda mensagem, entre em contato e nós podemos criar juntos estratégias que vão fazer você começar a criar filhos, famílias funcionais, filhos capazes algum dia de andarem a partir deles, terem uma individualidade, poderem se expressar aonde eles forem. A única maneira de criar filhos fortes é respeitar a individualidade deles. Então é isso por hoje. Esse é meu desafio. Entre em contato comigo e nós vamos nos falando. Boa noite para você.